Imagine acordar no seu palácio, cercado de paredes altas e guardas armados, e encontrar sobre o travesseiro uma adaga fincada na madeira, limpa, fria, acompanhada de um bilhete curto. Estamos aqui, esse era o recado favorito de uma irmandade que reinou pelo medo da precisão, não pelo terror do caos. A Ordem dos Assassinos, os Nizari, Ismaelitas de Alamut e Yu, que você pensa que sabe sobre eles, quase tudo foi escrito pelos inimigos. Se este tipo de história te prende, inscreva-se agora e deixe o like, ajuda o YouTube a entregar mais investigações como esta. E vamos ao coração de uma lenda que moldou a palavra assassino no mundo inteiro. No fim do século XI, em meio a montanhas do Irã, um intelectual ismaelita chamado Reizani Sabah ocupa uma fortaleza que parecia impossível de tomar. Alamut, Ninho da Águia. Não era apenas pedra e muralhas. Era um projeto de poder, escolas para copiar livros, jardins suspensos para cultivar silêncio e lealdade, e um método, atingir apenas os nós do sistema. Em vez de batalhas abertas contra exércitos muito maiores, Reizan criou uma tática de cirurgias políticas, eliminar tiranos vizires cruéis generais, que perseguiam a sua comunidade. Os Nizaris, a facção ismaelita, que via o califado sob outra linha de sucessão, e por isso era caçada por persas sunitas turcos, seljúcidas, e logo adiante por cruzados latinos. A imagem mais repetida que você já viu, homens entorpecidos por haxixe sendo conduzidos a mortes certas, nasceu muito mais do fascínio europeu. De viajantes como Marco Polo, do que da documentação da época, os cronistas persas, como At-Malik Juvaini, que esteve na campanha mongol que destruiu Alamut, falam de disciplina, doutrina, juramento, não de drogas. E os estudos modernos de Farhad Daftari mostram que a associação entre haxixe e hashashin é duvidosa, provavelmente um apelido maldoso que pegou porque soava exótico e conveniente para inimigos. Bernard Lewis, em suas investigações, também mostra que a força da ordem estava na inteligência, na infiltração, na paciência de década. Mas como eles operavam, um alvo era observado por meses, rotinas, guardas, rituais, a equipe mais leal, os Fide, os que se sacrificam, se misturava aos servos, peregrinos, pedreiros. Às vezes passavam anos vivendo perto de um palácio, aprendendo os cheiros da cozinha e as trocas de turno. E então, no momento em que o sultão subia as escadas para a oração, ou quando o vizir saía para a audiência, a doga porisha, um golpe curto, silencioso, geralmente em público, para que a mensagem se multiplicasse sem panfleto, alguns alvos eram poupados no último segundo. Apenas para receber o aviso, poderíamos ter feito, isso era mais devastador do que uma morte, porque criava paranoia, trocava-se o chefe da guarda, duplicavam-se fechaduras, e mesmo assim, o medo acordava primeiro. Entre as histórias que sobreviveram, a de Nizam al-Mulk, o grande vizir seljúcida, morto em 1092, e a do próprio sultão Maomé Tapar, que passou anos numa guerra de nervos contra Alamut. Surgem como marcos do método. Os Nizari eram minoria no mundo hostil, então transformaram cada ataque num recado ao sistema. Nós alcançamos quem manda. E por isso cruzados como Ricardo Coração de Leão e líderes como Saladino levavam a ordem a sério. Conta-se que Saladino, cercado por inimigos de todos os lados, teria encontrado um punhal cravado no chão da sua tenda com um recado claro: não durma demais. As fontes muçulmanas discordam dos detalhes, mas concordam no essencial. Os Nizari sabiam entrar e sair. Isso nos leva à pergunta que sempre volta: eram terroristas assassinos, religiosos, uma polícia secreta de um estado clandestino, ou o braço armado de uma minoria perseguida? A resposta, como quase sempre na Idade Média, é complexa. A ordem tinha doutrina a tribunais, uma rede de fortalezas no Irã e na Síria, inclusive Masyaf, ligada à figura de Rashid ad-Din Sinon, o velho da montanha nas crônicas cruzadas. E tinha também diplomacia. Fez tréguas com príncipes francos quando convinha. Trocou cartas com reis. Levou e trouxe mensagens entre rivais, como mostra o mosaico de fontes que inclui Juvaini, Rashid al-Din e correspondências preservadas em árabe e latim. O mito das orgias paradisíacas era útil aos inimigos, mas há mais material sobre bibliotecas, assessores, cobradores de impostos, do que sobre paraísos artificiais. O paraíso que realmente existia era o de uma rede que garantia sobrevivência física e religiosa a pequenas comunidades. Quando os mongóis chegam, tudo muda. No século XIII, a tempestade da estepe desce com o Lago Khan,
e máquinas de cerco que transformam muralhas em poeira. Alamut resiste até 1256, quando, segundo Juvaini, as bibliotecas são saqueadas, parte dos livros queimados, parte levada para os novos senhores. A queda de Alamut tem a força simbólica da destruição de um cérebro, não apenas de um castelo. O ninho da águia perde as ossás. Mas a ordem não desaparece de um dia para o outro, sobrevive dispersa, e acomoda-se em bolsões na Síria e no Irã. E, com o tempo, sua memória é empurrada para a fronteira do mito. A palavra assassino passa a significar qualquer matador contratado. O contexto religioso e político se dissolve. Restam adagas literárias e contos maravilhosos. Uma passagem intrigante, preservada em relatos latinos e árabes, aponta que príncipes francos preferiam às vezes pagar para não serem incomodados. Uma espécie do seguro de vida medieval. Há registros indiretos de tributos e acordos tácitos, o que indica que, para além da lâmina, havia contabilidade, logística, diplomatas. É aqui que a história real bate na ficção contemporânea. Os Nizari operavam como uma micropolítica de sobrevivência, entendiam mapas, rotas, economias locais. E é por isso que seus golpes tinham efeito multiplicador. Um vizir morto no centro do Império Seljúcida paralisava por semanas os ofícios e os decretos. Uma audiência adiada atrasava a coleta de impostos, e o império, feito de papel e selos, rangia. O público moderno costuma perguntar: por que não envenenavam poços? Por que não explodiam mercados? Por que não atacavam multidões? Porque não era o objetivo. O alvo era a legitimidade. Desmontar o nó que sustentava a perseguição, e esse nó tinha nome e assento. Um chanceler, um governador, um comandante de fortaleza. O horror era calculado para ser pedagógico, não aleatório. E isso, ironicamente, os torna diferentes de terrorismos modernos. Ao mesmo tempo em que não os absolve do sangue derramado, o método era cirúrgico. Mas o bisturi não deixa de cortar. A lenda mais teimosa, a do Ashish, merece mais um olhar Marco Polo, escrevendo décadas depois, e longe descreve jardins mágicos, onde jovens drogados eram levados a crer que haviam provado o paraíso, e por isso obedeciam cegamente. É um relato fascinante. Mas quando o cruzamos com as crônicas persas e a arqueologia de Alamut, ele se desfaz. Farhad Daftari mostra que não há evidência concreta desses rituais na documentação Nizari, e até o etimológico Ashashin é contestado, podendo ver de assassium, gente do fundamento, da base, uma autoimagem de solidez religiosa. A propaganda inimiga ganhou não porque era verdadeira, mas porque era cinematográfica, e convenhamos, nós amamos um bom espetáculo. Outro ponto raramente mostrado: a cultura escrita de Alamut. Copistas, teólogos, matemáticos jardins, irrigados, isso aparece em Juvaini, que embora seja hostil, admira a organização I.M. Rashid al-Din, que escreve no ambiente mongol. Havia bibliotecas com textos de direito, astronomia, filosofia ismaelita. Quando o Lagu ordena a destruição, parte desses acervos some, parte se dilui por rotas comerciais. E a memória Nizari, já minoritária, perde arquivos vitais. É por isso que a história deles chega quebrada, com lacunas preenchidas por lendas. Quando o papel falta, a imaginação dita. E na Síria Masyaf, sob o famoso Velho da Montanha, vira palco de histórias que grudam como a suposta tentativa de matar Saladino, e a audácia de entrar 2 vezes no acampamento inimigo, depositar um punhal ao lado do leito do general, e sumir na noite. Os detalhes variam conforme a pena, mas o quadro é constante. Infiltração, aviso recuo, e o resultado político, um acordo provisório. Saladino tinha estados cruzados califados, rivais tribos nômades, e os Nizari entram na equação como variável incômoda, que é melhor neutralizar por conversa do que por cerco. Séculos depois, a palavra assassino viaja para as línguas europeias, perdendo o H e o contexto, e vira substantivo comum. A história de uma minoria esculpida por guerra e teologia se transforma em rótulo, e é por isso que contar essa trajetória importa. Ela devolve a complexidade a um termo que nós, sem perceber, usamos todos os dias. Uma herança linguística de uma propaganda medieval. O episódio que encerra esse arco, a queda de Alamut, é quase um cinema inevitável. O Lagu Khan avança com engenheiros chineses, manganelas, torres de cerco, disciplina metódica, e os defensores, por mais habilidosos que fossem, não podiam contra a lógica do Império Mongol. Juvaini descreve a rendição e a destruição, fala de livros alimentando fogueiras,
e de depósitos de conhecimento desperdiçados, é um cronista de vencedores, mas as cinzas que ele narra ainda ardem quando procuramos o que se perdeu. Ali não uma seita de drogados, mas um laboratório político da Idade Média, com erros e acertos, feroz e pragmático, que encontrou na adaga uma forma de existir numa margem violentíssima do mundo. Hoje, quando séries e jogos retomam Alamut em estética estilizada, vale lembrar o que as fontes realmente dizem. Não havia superpoderes. Havia cartografia, paciência, treino para escalar muralhas, códigos de comunicação e uma fé que, certa ou errada, deu a jovens de vilas isoladas um motivo para enfrentar gigantes, quando historiadores como Bernard Lewis e Farhad Daftari limpam o nevoeiro. Vemos menos magia e mais política, menos delírio e mais cálculo. A lenda não some, mas se ajusta ao que a documentação aguenta. Se essa revisão mudou a forma como você enxerga a palavra assassino, diga nos comentários qual versão de Alamut você conhecia, a dos jardins e do haxixe, ou a dos arquivos e da infiltração, e que figura você quer que a gente destrinche a seguir. A Cruzada das Crianças, mito ou verdade? Ou os assassinos do ponto de vista dos mamelucos no Egito? Sua opinião ajuda a guiar a próxima investigação. Obrigado por explorar comigo. Se ainda não fez, inscreva-se e ative o sininho. O próximo episódio aprofunda como o cerco mongol mudou a guerra de fortalezas para sempre, com catapultas que comiam muralhas, e como isso abriu caminho para a queda de cidades que se julgavam eternas. Até lá, cuide da sua curiosidade, porque ela é a única adaga que ilumina.